Agora Sim. sim. Bom dia, pessoal. É um prazer receber todos aqui nesse nosso evento de, do Sebrae Tech Negócios Inovadores. A gente está muito feliz com esse ciclo de capacitação que a gente está criando, né, em torno do projeto, em torno de temas de empreendedorismo, em torno, né, de temas tão importantes para as incubadoras, para os profissionais do Sebrae, para os empreendedores, né, que estão nos nossos ambientes, nas aceleradoras, nos parques, enfim. A gente começou esse ciclo nesse ano aqui como um MVP, vamos dizer assim, de um ciclo grande e amplo que a gente quer fazer ao longo de todo o ano de 2026. Mas a gente decidiu começar antes, né? Assim, não seguir aquela coisa de começar depois do carnaval, né? Vamos já começar esse ano aqui mesmo, já iniciar as capacitações, iniciar essa comunidade em torno do Sebrae Tech Negócios Inovadores. E a gente está muito feliz com o resultado, com a adesão das pessoas aos eventos. A cada semana a gente começou ali, né? Cada semana vai crescendo o público e a gente está muito feliz com isso. Isso também é um sinal, né, de acerto nosso, das pessoas que a gente está convidando, né? Já agradeço desde já aqui o Eduardo, né, por representar o time da Inatel aqui, junto com o Renan e com o André, que vão ser os nossos palestrantes aqui no dia de hoje. Vou falar rapidinho sobre o projeto Sebrae Tech Negócios Inovadores, para quem não conhece, né, o Sebrae Tech Negócios Inovadores, né, o nosso pitch aqui, né, ele é um projeto que nasceu, né, da parceria entre a Protec e o Sebrae, e ele tem o objetivo de conectar empreendedores, startups, empresas inovadoras, conectar esse pessoal que está no mundo do empreendedorismo a incubadoras, aceleradoras e hubs de inovação de todo o Brasil. E o diferencial do projeto é oferecer acesso a esses serviços com um subsídio de até 90%. Então, o Sebrae é historicamente o maior apoiador dos pequenos negócios, né, no Brasil, e num esforço de se aproximar dos negócios inovadores, dos empreendedores de tecnologia, das deep techs, dos empreendedores das áreas, né, de tecnologia da informação e de todas essas áreas novas aí que vem surgindo, né, ele criou junto com a Protec esse programa para aproximar esses empreendedores em diferentes fases de maturidade das incubadoras, aceleradoras, que são, né, os mecanismos que, por natureza e por histórico, têm capacidade e conhecimento para apoiar o crescimento desses negócios, né? Então, é essa, né, a missão do projeto Sebrae Tech Negócios Inovadores. Nós somos, né, eu sou o Luciano, sou consultor da Amprotec, estou aqui junto com a Evelyn, minha colega, também consultora da Amprotec, nós atuamos no projeto Sebrae Tech Negócios Inovadores. A Amprotec, né, ela é a entidade que representa, agrega e reúne, né, os ambientes de inovação do Brasil, né, as aceleradoras, as incubadoras, os parques tecnológicos, os hubs de inovação, e a gente faz isso através de diversas ações, né, assim, para esse grupo, né, a gente faz muitas ações de capacitação, como essa, como cursos, né, da metodologia SERI, por exemplo, que é a mais reconhecida para a certificação, né, de ambientes de inovação. A Amprotec articula políticas públicas, né, toda a política pública ali, tudo que circula no Congresso, no Ministério, na FINEP, em torno de aceleradora, incubadora, parque tecnológico, Smart City, a Amprotec tem assento nesses lugares, né, porque a gente reúne uma comunidade muito grande de ambientes de inovação, e é essa a nossa missão, né, qualificar e representar esse público. Bom, o Sebrae Tech Negócios Inovadores, como eu disse, né, ele nasce, né, dessa parceria entre a Amprotec e o Sebrae. Né, o Sebrae, historicamente, um apoiador dos pequenos negócios, e a Amprotec, historicamente, é aquela entidade que representa, né, os nascedouros, né, das empresas de tecnologia, né, onde as startups nascem. Então, é um casamento que está sendo muito bem sucedido. O programa Sebrae Tech Negócios Inovadores, então, ele atua, né, em três fases, né? A gente tem três fichas que a gente chama, né? O Sebrae Tech é um mecanismo histórico de apoio
do Sebrae a pequenos negócios, né? Então, e ele tem uma infinidade de serviços que o empreendedor pode contratar com subsídio, né, com apoio financeiro do Sebrae. E há 2 anos atrás, né, a Amprotec e o Sebrae se uniram para criar novos serviços que são realizados pelas incubadoras e aceleradoras vinculadas ao programa. São 3 serviços hoje, né? A ficha 1, que a gente chama, que é a estruturação e desenvolvimento de empreendimentos inovadores, ou seja, quem está ainda naquela fase de ideação, tem um negócio, quer testar uma ideia, quer validar uma hipótese, quer ver se aquele negócio para em pé mesmo, né? Se a estrutura dele para em pé, né? Pode acessar a ficha 1, basta procurar, né, os Sebrais de todos os estados e através do Sebrae acessar as incubadoras que estão cadastradas para prestar serviço nesses estados. Da mesma forma, a ficha 2, ela já é para quem já validou, já entendeu, poxa, esse negócio vale a pena servir, está começando a operar, então o que, que ele precisa para se estruturar nesse início de operação? Né? Essa é a ficha 2, que a gente chama de ficha de operação, e a ficha 3 já é empreendimentos que já estão operando, já estão realizando, já estão fazendo vendas, já estão emitindo notas fiscais, né? Como diz o Silvio Meira, né? Inovação a emissão de notas fiscais, né? Então a gente precisa chegar nesse ponto. Então quem já está nesse estágio pode acessar o programa para acelerar, para crescer. E vão vir novas fichas. Está muito próximo aí, a gente está muito próximo de lançar uma ficha de internacionalização, ou seja, aquela startup que já está operando, já está crescendo e quer apoio para se internacionalizar, vai poder acessar o Sebrae Tech Negócios Inovadores e contar com apoio, né, de incubadoras e aceleradoras para acessar esse serviço. Então, é um programa que a gente está muito feliz aí de conduzir e muito feliz dessa parceria. E a gente quer apoiar aí muitos negócios inovadores dentro dessas 3 fichas e das próximas aí que estão por vir. A gente tem um pouquinho mais né, de como você acessar as fichas do negócio. A gente pode compartilhar essa apresentação com todos os presentes. E então o Sebrae Tech, né, a gente tem 20 estados, né, com editais abertos para credenciador, para acessar mecanismos. A gente tem uma série de mecanismos, né, aceleradoras e incubadoras que já estão participando, uma série que estão em processo de credenciamento. E a gente está, né, assim, a ideia, né, desse ciclo de capacitação nosso é de fato criar uma comunidade em torno desses temas de empreendedorismo, inovação. E a gente iniciou, né, há 2 semanas atrás, um tema de criatividade. Na semana passada fizemos um webinar muito interessante, que a Evelyn estava falando, sobre gestão de pessoas, como criar times para escalar, né, quais são os desafios daquele time de fundadores, né. E hoje a gente está aqui com o Eduardo, com o Renan e com o André, que são lá do time da Inatel Startups. A Inatel é uma referência, né, na educação, né, de formação de recursos humanos na área de tecnologia, engenharias, e também é uma excelência na geração de empresas, né, com o seu núcleo de startups ali, com a sua incubadora. E a gente está muito feliz, né? Eu conheci o Eduardo e o Renan num workshop que a gente fez no meio do ano ali a Amprotec conduziu um curso, né, para formação de gestores de parques tecnológicos. E o Eduardo e o Renan fizeram um workshop super legal, com muito prático, né, de como validar ideias sobre parques e hipóteses e aprimorar o planejamento estratégico de um parque tecnológico com a inteligência artificial. E a gente ficou doido aí para quando a gente iniciou esse ciclo para convidá-los. Foi o primeiro convite que a gente fez para fazer, então a gente está muito feliz de tê-los aqui. E respondendo aí o colega aqui perguntou, a nossa ideia, todos esses ciclos, todas essas palestras que a gente está fazendo, esses workshops, a ideia a gente está finalizando um portal para que a gente tenha ali, para que seja mesmo um Netflix aí do empreendedor, com diversos temas, com todo esse histórico aí nosso de eventos. E não vai precisar pagar nada, né?
contrário da Netflix, então a gente está montando isso. É, e a nossa meta é colocar ele de pé já ao final desse ciclo aqui, desses quatro webinars desse ano. Semana que vem a gente tem mais um, né, sobre investimentos. E a ideia é que a gente tem aí, ano que vem, semanalmente eventos para tratar desses temas e, enfim, tá sendo bem interessante. É isso. Vou deixar a bola aí com o Eduardo, com o Renan e com o André para a gente iniciar aí. Iniciar que está todo mundo curioso aí para conhecer e entender esse workshop. Muito obrigado, Eduardo, Renan, André, pela presença, por terem preparado um material especial aí para a gente. É isso. Obrigado. Um bom evento para a gente. Legal. Bom dia, pessoal. Obrigado, Luciano, pelo convite. Evelyn, sabe, para a gente é um grande prazer poder estar junto da Amprotec e do Sebrae, que são nossos parceiros há décadas. Sabe? A gente está junto aí, sabe, em várias frentes, sabe? Então, eu acho que se a gente for pensar em quem defende o nosso ecossistema de empreendedorismo, de inovação, sabe, são dois pilares fundamentais. E para a gente é sempre um prazer poder contribuir, porque a gente sabe quão importante é a contribuição de vocês para a gente, para os ambientes de inovação e para os empreendedores também, sabe? Então, essa oportunidade é um desafio, né, para a gente, é um tema muito novo, muito emergente, sabe? Coisas que a gente está testando, que a gente está aprendendo, mas a gente poder trazer isso para vocês é um grande prazer também, uma honra, sabe? A gente receber esse convite, né? Seguinte, pessoal, vou compartilhar um pouquinho minha tela. Hoje eu estou aqui acompanhado de dois colegas. Eu sou professor aqui no Inatel, sabe? Eu leciono na disciplina de marketing e trabalho desde 2017 também nos nossos programas de empreendedorismo aqui, sabe? Então eu trabalho na linha de frente, sabe? Com os empreendedores, sabe? Entendendo o que que eles estão fazendo, sabe? Vendo os problemas que eles têm no dia a dia, sabe? Há bastante tempo. E antes disso eu tive uma experiência longa também trabalhando como consultor de empresas de tecnologia. Então tem quase 17 anos aí no mercado já trabalhando com empresas que estão desenvolvendo inovação, que estão indo para o mercado, sabe, que estão buscando soluções para os problemas que elas enfrentam no dia a dia, né? A gente vai fazer uma dinâmica que eu vou falar um pouquinho aqui agora no começo, sabe? Depois o André e o Renan vão entrar com outras partes. A gente dividiu para cada um sair correndo para um aspecto diferente, a gente trazer o máximo de coisas aplicadas, práticas e que vocês consigam trazer no dia a dia, sabe, do negócio de vocês, dos seus ambientes de inovação também, sabe? Então, essa é a nossa ideia aqui, de trabalhar com validação de negócios, utilizando IA generativa, sabe? A gente não está usando nada personalizado. Não quero decepcioná-los, pessoal, mas nenhum de nós três é especialista em IA. Nós somos especialistas em empreendedorismo e nós usamos IA dentro do contexto de empreendedorismo, sabe? Essa é a nossa pegada aqui, sabe? Se vocês perguntarem para mim como funcionam os algoritmos, eu não tenho ideia, sabe? Mas como a gente aplica ele dentro do nosso contexto de trabalho, é isso que é o nosso foco aqui hoje, sabe? Que a gente vai estar trabalhando. O Luciano chegou a introduzir um pouquinho, mas só para falar de onde que a gente vem, né? Sabe que o Inatel é uma instituição de ensino, né? De engenharia que está fazendo 60 anos esse ano. Nós temos 7 cursos de engenharia, pós-graduação Lato Sensu, Estrito Sensu na área de telecomunicações, sabe? Que é o nosso curso mais tradicional, né? Inatel é o Instituto Nacional de Telecomunicações. O pessoal sempre confunde a gente com a Anatel, mas não é a Anatel, não, é Inatel, sabe? A Anatel é outra pegada dentro de telecom, né? E a gente está numa cidade muito pequena, no sul de Minas, de 40 mil habitantes. Uma cidade que há 60, 70 anos atrás só tinha café, sabe? Que era a única coisa que existia aqui, sabe? Café e leite. E que hoje é um polo de tecnologia que tem 180 empresas de tecnologia, sabe? Trabalhando, desenvolvendo negócios tecnológicos, hardware, software para todas as verticais. E o Natal está trabalhando dentro desse contexto, sabe? E a gente tem, desde os anos 80, a gente tem registrado a criação dos primeiros negócios, a gente chamava lá de empresas de base tecnológica, né, sabe? Dos primeiros negócios criados dentro do Inatel utilizando tecnologia. Isso foi evoluindo até que há 33 anos atrás a gente constituiu uma incubadora que trabalha desde essa época, desde 1992, né? Já graduamos mais de 80 empresas, geramos numa cidade aqui de 40 mil habitantes mais de 2.500 postos de trabalho com essas empresas, mais de 750 milhões de faturamento que a gente consegue rastrear, né? Algumas são vendidas, a gente perde o controle, sabe assim, sabe? Então não tem jeito, mas isso é o que a gente consegue rastrear e temos
65% das empresas de tecnologia da cidade possuem um aluno ou ex-aluno do Natel na sua composição societária. Então, a gente tem a atuação da incubadora, mas a gente impacta o nosso empreendedorismo local aqui de uma maneira muito forte. Já recebemos 2 vezes prêmio de melhor incubadora do Brasil, sabe? Vários outros prêmios de destaque em educação empreendedora também, sabe? Então, é só para vocês entenderem um pouquinho de onde que a gente vem, né? Sabe como é que é uma cidade de 40 mil habitantes, sabe? Pequena, sabe? Qual é o contexto? Sabe? É uma história super legal. Posso gastar uma hora contando ela aqui para vocês, mas eu queria dar só uma pinceladinha para vocês entenderem. Existe um fato. O nosso foco aqui hoje é o estágio inicial da startup, é quando você está trabalhando na validação das primeiras etapas e das criações de algumas ferramentas para essas primeiras etapas também, né? O foco é que as startups mudam o tempo todo, elas são dinâmicas, sabe assim, sabe? A gente não tem como falar que uma startup vai para o mercado e vai continuar fazendo a mesma coisa que ela pensava no dia um. Isso é quase impossível, né? Frasezinha clássica do Steve Blank ali, que nenhuma ideia sobrevive à primeira interação com o cliente. Isso é fato, sabe? Essa nossa experiência aqui, sabe, reflete que isso acontece dessa maneira mesmo. Ela tem que evoluir, sabe? Ela tem que ser aperfeiçoada, sabe? Quase 50% das startups pivotam, mas pivotam de maneira agressiva, sabe? De ter que trocar o que está fazendo, de mudar o público-alvo, sabe? Então, a gente está num contexto onde como eu começo, com o que eu começo, é menos importante do que a velocidade que eu aprendo. Isso é um negócio que o pessoal adora perguntar: como é que você acha que uma startup está performando bem ou mal? Sabe, é quantidade de cliente, é crescimento, é faturamento, é a ideia de que ela tem, sabe? Na minha perspectiva, nada disso mostra a performance da startup. São indicadores, mas não representam. A startup está performando bem quando ela aprende mais rápido que os concorrentes no mercado, sabe assim? Porque ela pode começar com um time que não era tão bom, com uma ideia que não era tão ajustada, que não tinha fit com o mercado, mas eventualmente ela vai estar à frente da concorrência porque ela aprende mais rápido, sabe? Então a gente sempre gosta, a gente está numa instituição de engenharia, que a gente tem muitas pessoas técnicas que vêm com a solução pronta na cabeça, achando que é a coisa mais fantástica e perfeita que vai resolver todos os problemas do mundo. A gente adora pedir para eles assim: ó, esqueçam a sua solução, sabe? Sabe, isso não é importante nesse momento aqui, sabe? O importante é a gente entender o que as pessoas precisam, qual é o problema que você vai resolver, sabe? A gente pede para eles serem apaixonados pelo problema do cliente e não pela solução tecnológica que a gente está propondo. Claro que existe uma abordagem diferente, que a gente pode sim partir da tecnologia, quando você está trabalhando com soluções disruptivas, totalmente inovadoras, tecnologias que não existiam, mas eventualmente ela ainda vai ter que enfrentar, sabe, o mercado e entender qual problema ela resolve. Se ela não resolve problema nenhum, sabe assim, efetivamente ela não vai ser útil, não vai ser uma inovação, não vai gerar nota fiscal, e esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é chegar ao mercado e causar impacto nele. Então, gostem do problema do cliente, gostem do dinheiro do cliente, não tem problema nenhum, sabe, no que ele vai pagar por você, e utilizem a sua solução tecnológica como uma ferramenta para conseguir resolver esse problema e ganhar o dinheiro que é o objetivo de quase toda startup ali no final, mesmo as que têm impacto social, têm que ser sustentáveis de alguma maneira. Como que a gente trabalha aqui dentro do Inatel Startups hoje, né, que é o nosso programa, nosso hub de empreendedorismo e inovação, para atender os empreendedores? A gente tem 3 etapas, que é um programa de ideação, um programa de pré-incubação e um programa de incubação. E a gente indica que as startups vão para um desses programas a partir do estágio de maturidade deles. Eles podem ir para a incubação quando eles estão prontos para comercializar, para fazer primeiras vendas, para acabar de construir o seu produto, sabe? Esse é o momento. Então a gente vai trabalhar com estruturação empresarial, sabe? Todos os ciclos necessários. A gente não gosta de uma abordagem muito de longo prazo para as startups que estão em incubação. Nós gostamos de trabalhar com objetivos mais de curto prazo, para que eles entendam em 3 meses, em um mês, o que que eu preciso fazer, qual é o meu foco. A gente Anterior ao programa de incubação, nós trabalhamos com um programa de pré-incubação, que o foco é prototipagem e construção do modelo de negócio, sabe? Então, é construir uma solução feia, ruim, mas que resolve o problema do cliente, uma gambiarra bem feita, vamos dizer assim, sabe? Para conseguir pôr essa solução na mão do cliente ali, um MVP, um protótipo, que seja para ele testar e ver se entrega valor para ele, sabe? E também já entender se é possível ganhar dinheiro com essa solução. E nós temos o primeiro estágio, que é o estágio que a gente vai focar aqui mais hoje, que é o programa de ideação, sabe? Onde eu trabalho na base da validação, sabe? Esse aqui é um desenho, pessoal, essa ferramenta que nós usamos hoje, sabe? Ela está numa plataforma que chama Mural, sabe? Então, o programa fica inteiro disponível para as startups lá, sabe? Quando eles ingressam, eles vão passar por todas as etapas e vão fazer as entregas aqui dentro para a gente.
Nesse momento, a gente está construindo uma plataforma de software para a gente gerenciar, sabe, o nosso hub digital que a gente está construindo aqui, que a gente vai começar a trabalhar. Sempre teve uma atuação regional, a gente está começando a ampliar e ter uma atuação mais nacional. Então, a gente vai ter uma plataforma que faz todo o controle, todas as entregas, vídeos gravados, mas a lógica é exatamente a mesma da que está aqui. Isso aqui é para a gente ganhar escala só a plataforma, sabe? Que é metodologia ativa, sabe? Conteúdos de suporte e entregas pré-definidas. Então, as startups não mudam essa sequência para ideação, sabe? As outras duas etapas de pré-incubação e incubação, elas são totalmente configuráveis, depende do contexto do negócio, o que está sendo feito. Esse aqui não muda. Todo mundo passa por isso aqui. E deveria passar sempre que vai lançar um novo produto, sabe? Assim, mesmo as startups já estão consolidadas, né? Mas para dar só um overview para vocês, a gente começa trabalhando aqui com a construção do negócio, que a maioria das vezes eles chegam sem nada de formalização. Então, a gente assina um memorando de entendimentos, a gente tira uma foto do time, sabe? Cria o nome do time, o que que é importante ali. Depois consolidamos essas entregas aqui, sabe, em termos de criar uma página de LinkedIn, um canal de comunicação para startup. Depois começamos a fazer um mapeamento de concorrência, sabe, em termos de entender quem já faz coisas parecidas, quem já está trabalhando dentro daquele contexto. Construímos uma listinha de networking aqui, sabe, para entender quem eu posso acessar para ajudar o meu negócio a ser viabilizado, para validar outros aspectos também. Mapeamos o cliente, entendemos quem ele é, quem é a persona, sabe quem que vai usar a minha solução, sabe quais são as características desse cliente, faço entrevistas, converso com as pessoas, uso técnicas de validação dentro dessas entrevistas, consolido essas entrevistas numa análise que depois vai transformar num canvas de proposta de valor, que ele é um resumo, vamos dizer, um resuminho ali do que eu aprendi durante as entrevistas, reflito sobre o aprendizado que eu tive durante essa etapa e apresento um pitch ao final, sabe? Então, esse é o contexto nosso de validação de problema, de proposta de valor, para depois eu começar a trabalhar efetivamente com a compreensão de se a solução que eu estou propondo vai realmente resolver esse problema ou não. Então, a gente vai estar trabalhando dentro desse contexto aqui com algumas ferramentas, utilizando IA para ajudar a cumprir etapas desse processo. Por uma questão de facilidade, sabe, a gente acabou optando por utilizar o Gemini Pro, sabe, assim, sabe, que é uma ferramenta que tem bastante acesso, sabe, é fácil, tem gratuito para estudantes, sabe, então, fala assim, poxa, eu posso usar o gratuito? O resultado é ruim, sabe? O fato é esse, sabe? Às vezes, se você utiliza as IAs generativas, não importa qual, ChatGPT, Gemini, e você não usa soluções pagas, você não vai ter resultados com a profundidade que você precisa, sabe? Então, eu recomendo sempre utilizar alguma solução paga. É dia e noite, sabe? Você não tem como comparar o que você recebe trabalhando dentro do mesmo contexto, com as mesmas informações, utilizando uma solução gratuita e uma paga. Ah, mas é caro, é difícil de pagar, sabe? Assim, o ganho que você tem, se for possível pagar, vale o investimento, sem sombra de dúvidas. Então, hoje até o ChatGPT hoje tem algumas faixas de preço mais baratinhas ali que dá para acessar, já melhora muito, sabe? Assim, não resolve o problema 100%. O ideal seria usar o Pro, sabe? Você saber isso é ideal. Em termos de resultado que você recebe, é completamente diferente, né? Mas a gente usou o Gemini Pro aqui e o primeiro passo que a gente fez é que a gente criou uma startup com a ajuda dele. Como que a gente vai trabalhar? A gente vai trazer um estudo de caso com uma startup fictícia que vai passar por todas não, mas a maioria daquelas etapas que a gente propôs ali para vocês, utilizando essas ferramentas e demonstrando o resultado que a gente obteve. Então vocês vão ver os prompts que foram usados, o contexto, sabe, ver o resultado e a gente vai poder fazer alguns comentários sobre isso, né? Então, primeiro passo nosso, que foi fazer um brainstorm, a gente passou algumas características, algumas coisas que eram importantes, foi criar essa startup. A gente criou uma startup que era fácil de todo mundo entender. Se a gente trabalhasse com um negócio muito tecnológico, muito específico, sabe, podia ser que seria uma barreira entender o contexto e orientar e conseguir interpretar melhor as informações. Então a gente criou essa startup chamada Coletivo, que ela está trabalhando com um desafio de logística, no final das contas, sabe? A gente quer ter uma ideia, que é fazer um delivery de almoço focado em prédios corporativos, sabe? Fazer pacotes de entrega de comida, sabe, para atender, sabe, locais que existe uma concentração de pessoas, né? Então, a minha hipótese inicial, a tese que eu tinha aqui, é que se eu entregar 50 pedidos de uma vez no mesmo prédio, fazer um batch para fazer esse delivery, a gente pode zerar a taxa de entrega e chegar a cobrar até 30% menos do que o iFood. Premissa inicial. Isso aqui o empreendedor sempre chega com isso, vocês já têm isso, vocês têm uma ideia, vocês sabem o que vocês querem fazer. Isso foi a nossa proposta aqui que a gente trouxe para ilustrar. Dentro do problema, que a gente aprofundou um pouquinho mais antes de ir para as outras etapas, a gente acredita que o modelo do iFood é ineficiente para o almoço do dia a dia. Por quê?
o motoboy levar um prato único, uma comida única, sabe, ele é ineficiente em termos de custo de logística de entrega, né? Então, para mim, conseguir diminuir esse custo do iFood, que ele cobra de 25, 30% e mais os 10, 15 reais de taxa de entrega que você teria, a nossa proposta é essa de trazer, sabe, uma consolidação das entregas e poder fazer isso em conjunto, né? Além disso, um outro aspecto que surgiu é que as pessoas têm dificuldade e demoram muito para escolher a comida quando existem muitas opções. O excesso de opções parece que é uma bênção, né? Mas às vezes ele é uma maldição para o usuário, sabe? Que ele fica perdido lá, ele gasta muito tempo, ele não sabe efetivamente o que ele está querendo pedir. Então a gente quer simplificar esse processo com opções mais poucas e diminuir o custo de entrega ali com a consolidação dentro desse problema. A solução que a gente está propondo, então, é um modelo de logística agrupada focado em densidade para prédios comerciais, que é o principal aspecto, mas também possível de ser utilizado em condomínios residenciais. Como funciona? Dentro do mesmo prédio de trabalho ou algum lugar, um parque tecnológico, que seja, sabe? As pessoas têm que fazer o pedido até 10h30 da manhã do que elas querem de almoço, sabe? Então elas fazem esse pedido, em vez de ter as 5.000 opções, 10.000 que você pode ter no iFood, você vai ter 3 pratos do dia de 5 restaurantes parceiros de alta qualidade ali, sabe? Que vão estar trabalhando, que são curados, vamos dizer, escolhidos pela solução, pelo coletivo. Às 10h31, fecha o pedido, o restaurante recebe um pedido único de quantos pratos de cada um que ele tem que fazer, e isso otimiza o processo de produção, que ele começa mais cedo, ele consegue fazer numa escala maior, sabe, já trabalhar de uma maneira mais previsível. A entrega acontece em um único processo, sabe, todas as marmitas, todas as refeições são consolidadas e um motoboy leva isso para as pessoas, sabe, num horário fechado, sem um risco de atraso muito grande, ele é muito menor do que quando você faz um pedido único. E a logística acaba sendo diluída para essas 40 pessoas, então a gente acha que é possível entregar isso de graça, sabe? E o prato ainda pode custar menos do que o do iFood dentro desse contexto, certo? Então esse é o nosso desenho da startup que a gente partiu as premissas iniciais para a gente começar o processo de trabalhar com a IA agora. A gente já usou a IA para o brainstorming, a gente usou a IA para fazer a construção dessa lógica, sabe, com inputs nossos, a gente chegou nisso aqui para conseguir demonstrar para vocês. Essa imagenzinha bonitinha que está do lado aqui, sabe, é uma telinha criada pela IA para a gente ilustrar, sabe, o que a gente está propondo aqui, sabe. Então toda a estrutura aqui vocês vão ver, sabe, que está usando quase sempre essa lógica da IA suportar o nosso trabalho. Legal. Eu encerro aqui por enquanto, pessoal. Agora quem vai começar agora é o Renan. Renan, fica à vontade, por favor. Renan, Oi, pessoal, estou tentando compartilhar a tela aqui. Peraí, tem que se quiser ativar que eu uma coisa continue aqui, aqui. eu posso trocar. Você prefere usar a sua mesmo? Acho que eu consegui. Não, não vou conseguir. Pode continuar aí, senão eu vou ter que sair da reunião e entrar de novo. Eu tive esse probleminha antes também. Um probleminha do mundo. Boa. Não, tranquilo, a gente É, compartilha aqui. Ó. Perfeito, eu não só pedir que eu troco. beleza. Bom dia, pessoal. Então, eu sou o Renan Barbosa, agradecer, né, ao Luciano, a Evelyn também pelo convite. É uma honra, como o Edu falou, para a gente participar e contribuir, né, com todo o ecossistema. Eu sou jornalista, né, de formação e trabalho desde 2014, migrei para a área de marketing digital, com esse foco de comunicação e tecnologia desde o ano passado. Migrei, né, depois de trabalhar bastante com foco em marketing digital, evoluí aí, ampliei o escopo de trabalho para atuar aqui junto com o pessoal na parte de empreendedorismo. E nesse contexto, eu tenho trabalhado bastante a parte de comunicação da IA, né? Então, o que a inteligência artificial consegue fazer na questão de assim, geração de imagens, identidade e propósito, como é esse nosso primeiro slide, e todo o poder, né, que a IA consegue trazer para contextualizar para a gente essa, essa questão de negócios e de análises de negócios e potenciais negócios, né? Então, esse primeiro slide a gente dividiu em alguns passos, né, usando a IA para otimizar o processo de ideação, como o Edu falou. E aqui, como que está dividida a estrutura que a gente vai passar a partir de agora, né? Tem ali o passo um, ali em cima, né? Depois tem identidade e propósito, que é cada etapa. E embaixo, entre parênteses, tem a etapa que está no nosso ideação. Então, a gente está juntando a nossa metodologia na Startups com a metodologia
e com assim, todo o poder que a IA pode trazer para a gente. Então, a gente começou no primeiro passo, quem é a startup, né, que também está lá na nossa ideação, e pedimos para o Gemini, né, atuar como especialista em brand e criar um slogan de impacto e um pequeno manifesto de marca. E esse foi o resultado, né? Ele criou para a gente, nessa sequência de prompts, né, o peça junto, pague menos, coma melhor. E o manifesto, nós substituímos o caos das entregas separadas pela inteligência coletiva. Uma única entrega para o escritório todo, com custo zero de frete e qualidade garantida. A rotina de trabalho pede uma solução inteligente. Vejo que, assim, já na parte de marketing e comunicação, isso já é um ganho muito grande para criar a identidade da empresa, para a empresa já começar com uma carinha, né? Com, assim, com um início, né? Para começar a tangibilizar o que vai ser o negócio. E tem muita empresa, startup aí que não tem manifesto de marca até hoje, já está há anos no mercado, né? Então a gente já começa a trazer essa identidade. Edu, pode passar para o próximo, por favor. E aí, no segundo passo, né, depois do slogan aí, o manifesto, e aí um parênteses, toda a parte de iconografia e de logomarca a gente fez no ChatGPT. Então, assim, a gente rodou no Gemini Pro toda essa parte de conteúdo que a gente está passando aqui, o brainstorm e tal, e também os frameworks do aplicativo. E, assim, uma dica assim, que eu tenho visto pelos meus usos, né? O Gemini é ótimo, Nano Banana novo e tudo mais, para criar imagens realistas, para criar frameworks, até identidade de apresentações, um pouquinho da identidade até que a gente traz aqui na apresentação, nos slides, foi sugerido pelo Gemini, né? Então a gente quis trazer o máximo possível aí de exemplos, né, no próprio conteúdo, parecido com até, né, Luciano, com o que a gente fez lá, você citou que a gente fez lá em Viçosa. Só que para a parte de iconografia, pessoal, e até assim, a gente teve o TEDx esse ano, a gente atuou na criação de ícones e de toda a comunicação, identidade visual, por meio do ChatGPT, para a criação de iconografia e de logomarcas também. Então, eu gosto mais do GPT para criar esse tipo de modelo visual, né? Então, ícones e logo no GPT, frameworks no Gemini e imagens realistas no Gemini, né? Então, a logo é a única que a gente criou no ChatGPT. Tá? Então, eu mandei esse prompt lá para o ChatGPT, atue como um design sênior e crie uma logo moderna para a startup coletivo. Isso depois de inserir todo o contexto também que a gente já estava trabalhando no Gemini, no mesmo prompt ali, no mesmo chat, né? E ele criou essa logomarca aí para a gente. Pode passar, Edu, por favor. E aí, voltando para o Gemini, a gente pediu também para criar, com base no logotipo anexo, cria um framework de como seria a tela inicial do aplicativo. O layout deve ser clean e intuitivo. Então, ele criou para a gente já essa tela de aplicativo que já começou a dar. Lógico que o objetivo da ideação não é ainda criar o mínimo produto viável, né, o MVP, mas assim, você começar a dar uma cara, tangibilizar, a preencher, né, o papel em branco, a ideia aí que surge numa tela branca, já começa assim, acho que empodera também o empreendedor e ajuda, né, nesse processo do passo a passo para a validação e para o pitch final que a gente vai mostrar daqui a pouco para vocês. Pessoal, isso é interessante, né, porque muito se fala assim, você prefere o Gemini ou o GPT? Né, eu confesso que eu uso até mais o Chat GPT no dia a dia, mas de semana a 15 dias para cá, com as atualizações do Gemini, eu tenho usado muito mais também. Mas tem outras IAs que podem ser usadas. Então, assim, não é uma nem outra. Se você juntar todo o poder de cada uma, né, assim, trazer contexto para elas, isso que é importante. Eu não posso pegar tudo que eu estava trabalhando no Gemini e começar do zero no ChatGPT. A gente tem que ir aproveitando esse contexto e colocando nas IAs para otimizar o que cada uma faz de melhor, né? Então ele deu essa identidade visual, essa carinha aí para a gente, o Gemini. Pode passar, Edu. Um segundo ponto, pessoal, a gente pediu para ele analisar o diferencial de mercado. Até eu estava conversando com o Eduardo e com o André ontem,
né? E aqui aparece muito para a gente, assim, e de Startup Weekends aí, vários eventos de empreendedorismo que eu já participei ao longo da carreira aí, né? Muita, principalmente evento assim de empreendedorismo, hackathon, ideathon, né? Não tem concorrente. Já viram isso? Ah, não tem concorrente. A minha ideia não tem concorrente. Olha, sinto informá-los que provavelmente, aliás, quase 100% de certeza, tem sim. Pode não ter no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, mas lá fora com certeza tem. E usar a IA hoje em dia para essa validação internacional é muito legal. Então, você consegue, de fato, trazer um contexto mais mundial para o mercado que você atua, né? Então, a gente pediu para o Gemini, né, fazer uma análise da concorrência de mercado nacional e internacional e trazer uma frase destacando o diferencial competitivo de cada uma delas. Então, no mercado internacional, ele trouxe essa Eat Club para a gente, que é um modelo de almoço corporativo. O funcionário deve fazer até às 10 também, ó, bem parecido com o que a gente trouxe até, né? E ele trouxe essa frase aí de diferencial competitivo, né? A empresa inteira pede junto. Vocês veem que até é parecido com o modelo da coletiva que a gente está propondo aqui como case, né? Como exemplo, exemplificação do potencial da IA. O segundo ponto, olha só que interessante, sei lá, há 5 anos atrás, antes da IA generativa, a gente já tinha o Google, mas provavelmente, assim, ele não ia achar tão fácil um, um benchmarking lá na Malásia, né? Assim, tem até aquela frase antiga que é da internet de pré-chat GPT, né? Que se usa muito na parte de marketing, de SEO. Se você quiser, qual que é o melhor lugar para esconder uma coisa que ninguém vai encontrar? Se você quiser esconder muito bem escondido, você coloca na segunda página do Google, né? Lá ninguém vai achar. E isso hoje mudou essa lógica um pouco, porque assim é muito mais fácil você encontrar exatamente aquilo que você quer por meio da IA, né? Então, ele trouxe esse benchmark para a gente aí lá da Malásia, né? Que começou com um Club Kitchen, virou uma rede tech, usa IA para decidir o cardápio, no que as pessoas mais buscam na região, garantindo que o prato sempre venda. Olha só que interessante. Então, garante o benefício para quem está pedindo e também para quem está oferecendo o serviço, né? Aí trouxe essa Relish by Scatter, né, dos Estados Unidos, que é um braço gigante de almoço, de comida corporativa, né, focado em refeições recorrentes. Então, enfim, só um exemplo do potencial de validar mercado internacional, né? E ele trouxe para a gente também, pode passar, Edu, o mercado nacional, né, que aí já são dois aplicativos mais conhecidos aí. Meu sonho até que tenha essa Living Up por aqui em Santa Rita, não tem ainda, né? Talvez uma empresa parecida seria legal, né? Que eu sempre sou impactado com as marmitinhas congeladas, né? Que não é um concorrente direto, é um modelo de negócio diferente, mas ele trouxe um exemplo de concorrente substituto, né? Que é aquele concorrente que não é exatamente o seu produto, mas ele pega aquela fatia de mercado que você poderia atuar, né? Levando em conta que o dinheiro do cliente é o mesmo, tá? O dinheiro dele pode ir para um produto substituto. Ele trouxe o Living Up e trouxe também o Eats for You, né, que é o marketplace que conecta donos de casa e cozinheiros locais a clientes corporativos. É apelo de comida de mãe, né? O Luciano comentou, você pede os kits da semana, né? Muito, muito legal. Então, vejam só o poder, né, da inteligência artificial aplicado a essa validação de mercados. Só um parênteses aqui, que tem algumas perguntinhas, algumas interações no chat. A Emily perguntou, acho que o Edu não viu que ele está com a tela cheia lá compartilhando, se do dado que a gente trouxe de startups tem alguma que são de serviço de SaaS. Eu não lembro de nenhuma, assim, dentro das nossas startups. O André e o Edu podem trazer esse dado melhor dentro do nosso escopo aqui de startups geradas, né? Mas eu vejo que é uma tendência, né, de softwareização. A gente tem muito hardware, muitas empresas de sucesso que eram de hardware do passado, que hoje são grandes empresas que passaram por aqui, mas existe essa tendência, assim, das empresas de serviços buscarem o SaaS, né? Bom, voltando aqui para o diferencial de mercado, então, pode passar, Edu? E aí, o passo 3
Então vejam só, que aqui ele já está trazendo para a gente, a partir desses 3 passos, que agora eu vou falar de definição de persona e depois de mapa de empatia, já consegue até pedir um mini plano de marketing, né? Se você juntar isso com a solução validada lá depois da nossa pré-incubação, você já consegue pedir para fazer um plano de marketing, um planejamento de marketing inicial. Mas o passo 3 aqui, que faz parte do card, quem é seu cliente lá do nosso processo de ideação, eu pedi a persona, né? Cria uma persona detalhada. Lucas, analista júnior na Faria Lima, ele ganha 3.500 e recebe ER. Descreva a rotina e o monólogo interno, né, a conversa interna dele, na hora do almoço. Então ele trouxe isso aí, Lucas, 24 anos, o economizador, né? Trabalha híbrido, tem 1 hora de almoço e é bastante corrido, né? E ele pensa, falta 10 dias para o fim do mês e meu VR já está na metade. Eu odeio gastar 50 num poke só por causa da entrega. Vou ter que comer salgado de novo. Essa é a realidade, né? Eu que trabalhei lá em São Paulo um tempo na CIMED, o fim do mês para o VR é dureza, hein? A alegria do dia 1 termina no último dia. Assim, o dia 1 todo mundo é rodízio e tal. Então, essa startup também tende a minimizar isso, né? Você fazer com que a pessoa consiga economizar no VR ali mais para o fim do mês, sem eliminar o rodízio no primeiro dia útil aí. Bom, então ele trouxe essa definição de persona, que a gente trouxe uma, mas eu poderia pedir para ele vários outros exemplos. Então é muito bom para a criação da persona, né? A persona na validação de negócio e também na parte de marketing é uma foto, né? Assim, uma visualização de quem seria o seu cliente, né? Então, ele trouxe muito bem. E o segundo passo, o Edu pode passar, que é o mapa de empatia, é algo que eu gosto muito, pessoal. Assim, aqui ele trouxe um mapa de empatia simples, a gente deixou, mas dá para explorar esse mapa de empatia com ainda mais sente que ele pensa, sente as dores, o que ele vê e os ganhos. Né? O que é o mapa de empatia? É assim, se colocar no lugar do cliente mesmo. Enquanto a persona é um pouco ali relacionada ao perfil, a visualização de quem seria esse cliente, o mapa de empatia vai fundo para pensar, para tentar encontrar o que ele sente e qual que é a postura dele diante do problema que a empresa, a solução, a futura empresa, startup aí quer resolver, né? Então a IA trouxe para a gente aqui o que ele pensa, sente, né? Aqui eu não trouxe o prompt, mas eu falei, faça um mapa de empatia, né? Então ele sente raiva de pagar a taxa, se sente explorado pelos apps e tem medo do dinheiro acabar, do VR acabar no fim do mês. Oi, alguém comentou aí ao fundo. Não, podemos seguir? As dores, né? Então, o custo alto, né? O que ele sente de dor disso? Comida chega fria, isso é um problema, e perca de tempo escolhendo. E o que ele vê, né? Colegas pedindo junto para dividir o frete, restaurantes caros ao redor do escritório. E os ganhos, né? Quais seriam os ganhos se ele aderir ao nosso aplicativo coletivo? Comer bem todo dia sem estourar o VR, não precisa pensar no cardápio. Pessoal, então isso foi um exemplo aí de como que é possível, né, já começar a tangibilizar e até trazer um certo posicionamento de marca que lá no fim, depois, na pré-incubação e na incubação, acaba se transformando em diferencial competitivo e também até na consolidação da empresa aí, em modelo até de gestão, né, a partir desse posicionamento inicial de marca. Agora o Andrezão vai dar sequência aí para vocês. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês, né, com a minha turma aqui do Natel Startups. Bom, meu nome é André Lanari, eu sou cria aqui do Natel, vivenciei educação empreendedora, fui voluntário aqui em 2015, fui impactado por um Startup Weekend que a gente teve aqui em 2014, e desde então comecei através do voluntário, a gente acabou criando uma empresa de educação empreendedora lá em 2015, que foi a Voa, e a gente pôde fazer bastante trabalho e compartilhar bastante conhecimento, muito que a gente aprendeu aqui dentro da instituição, do movimento de startups, né, e de todo esse know-how que o Natel tem de educação empreendedora
e com a incubadora também na formação, no apoio da formação aqui do Vale da Eletrônica. Sou apaixonado com educação empreendedora e desde o ano passado voltei aqui para o Inatel, para a incubadora, para poder trabalhar aqui no apoio das startups do programa de incubação, desde a ideação para a incubação até a incubação. O Renan até falou sobre o questionamento da Emily, né? A gente tem, sim, algumas empresas que utilizam SaaS e, além dessa tendência, né, de software, que realmente a gente aumentou muito nos últimos anos, a impressão que eu tenho aqui do Vale da Eletrônica, mas tem uma tendência também de incluir serviço dentro da solução, né? Eu sinto que, muitas vezes, faz sentido, mas eu sinto também, a impressão que eu tenho que é um movimento também de trazer mais segurança financeira, mais sustentabilidade financeira para a startup. Eu vejo mais ou menos por esses dois lados. Bom, pessoal, aqui continuando, né, no passo 4, no apoio para as entrevistas, né, eu sou o cara da validação, né, eu utilizo o IA no meu dia a dia, gosto muito, mas, ao mesmo tempo, eu sou o cara aqui do programa que apoia as startups e que defende com unhas e dentes a importância da gente ouvir o nosso cliente, né, da gente deixar a tecnologia de lado, deixar um pouco do encanto da tecnologia de lado, que isso é muito comum aqui na instituição, né? Eu brinco que os meninos, depois da P2, da P3, começam a desenvolver tecnologia com o pé nas costas, eles passam a ficar muito bons em desenvolver soluções tecnológicas, mas até pela falta de experiência, de contato com o mercado, eles não entendem tanto da demanda, né, de mercado, não entendem tanto dessa importância de você resolver um problema real, como o Edu deixou bem claro no início da apresentação. Então, o nosso programa, assim, quando eu voltei ano passado, eu fiquei muito feliz de ver que o nosso programa, ele, né, já faz, o Edu estava até comentando ontem que já faz 10 anos, vai fazer 10 anos que a ideação existe, né, o nosso programa, ele abraçou lá desde 2015, 2016, né, cada vez mais essas metodologias, né, e principalmente acho que essa filosofia de desenvolvimento centrado no cliente, né, eu pude vivenciar, trabalhei em empresa, indústria aqui da cidade, trabalhei 5 anos com pós-venda, e eu pude ter contato com P&D que desenvolvia novos produtos, né? Justamente com essa lógica de que a gente sabe de tudo sobre a solução e a gente não ouve o cliente. E isso é um erro grande. Eu vivenciava esse aprendizado no dia a dia do pós-venda. E aí, depois, quando eu comecei a entender essas metodologias de desenvolvimento centrado no cliente, eu comecei a me encantar, porque era tudo né, que fazia sentido para mim. E aí, voltando no passado, vendo toda essa experiência que a incubadora tem em trabalhar com essas metodologias, eu fiquei muito feliz, empolgado de poder continuar e sou esse defensor aqui dentro. O pessoal da instituição já está começando a me reconhecer como o chato da validação. Mais ou menos por aí. Então, gente, continuando, a gente gerou o prompt aqui para o apoio das entrevistas, né? Então, o card dentro do muro da ideação, né, da etapa da ideação, esse card é um card que a gente prepara as startups para entrevistar o seu potencial cliente, o potencial beneficiário da solução, né, dependendo do modelo de negócio. E para isso, a primeira etapa é a gente pensar nas perguntas, né? A primeira entrega é justamente criar um roteiro de entrevistas. E aí, nesse prompt, até detalhei um pouco mais, né? Além de utilizar o prompt, a gente utilizou justamente aquilo que o Renan chamou atenção logo agora, que é dar contexto, trazer contexto. Isso facilita o trabalho da IA, né? Direciona melhor aquele prompt que a gente está trabalhando. Então, aqui eu pedi para, utilizando o coletivo, né, como referência, construir prompts que auxiliem, né, deixei claro que a gente estava trabalhando em relação ao coletivo, ao programa de incubação, à ideação, tanto que eu trouxe um print do card nosso da ideação, também subi materiais do livro do Canvas da Proposta de Valor, da Estrategize, né, do Alex Osterwalder, subi 4 materiais que eles têm de apoio do livro. 3 materiais são de apoio para a criação de perguntas provocadoras, para a gente poder entender as tarefas, as dores e os ganhos do nosso potencial cliente. E também trouxe o material com as regras para entrevistas, né? Por exemplo, né, aquelas regras que falam para não falar da solução, para ter mente de iniciante e tudo mais. Então, ele se apoiou muito em cima desse material
para poder criar as perguntas. Pode passar, Edu, por favor. E aí, como resposta, né, ele trouxe até uma referência, né, de uma startup, se não me engano, chinesa, Pinduoduo, mas com objetivo de estudo, aplicando rigorosamente as regras, né, do livro que eu acabei de citar para vocês. E aí, né, trazendo justamente a questão das regras de entrevista, né, não mencionar a solução, e ele cita isso, né, como material ali de referência, e traz as 20 perguntas, né, ele criou 20 perguntas para a gente em cima das tarefas, né, dos jobs to be done, as dores e os ganhos. Pode passar, Edu, por favor. Bom, pessoal, e aí foi uma surpresa muito bacana para mim, né, me colocar nesse lugar, que geralmente eu estou no apoio da startup, dentro dessa construção, né, do roteiro de entrevistas, né. Então, uma coisa que eu peço para eles no dia a dia é para que eles façam brainstorming para poder criar as perguntas, né. Então, poxa, a gente chegou até na fase do Renan, a gente definiu quem que é o perfil, né, a gente entendeu qual que é o problema e de quem que é esse problema. E agora a gente está indo atrás dessas pessoas. Então eu peço para que eles façam um brainstorm de perguntas, né? Então, assim, levantar perguntas sem julgamento, sem querer refinar e definir qual vão ser as perguntas utilizadas. E aí, a partir desse brainstorm, eles vão refinando essas perguntas. E aqui o chat, o Gemini, no caso, a IA ajudou muito a gente nesse brainstorm. Então, ele trouxe e ele qualificou esse brainstorm na minha visão, porque como a gente trouxe esse contexto, em relação a um material de apoio do livro, e ele direcionou de uma maneira mais técnica as perguntas. Eu achei isso muito legal, porque acaba que para a startup é mais instrutivo, né? Porque às vezes, quando a gente vai explicar sobre campos da proposta de valor, a gente não vai tão profundo quanto o livro, né? E aqui ele pôde trazer um aspecto técnico, né? Do livro, enfim. E aí vocês podem perceber que as perguntas, elas têm uma palavra-chave antes delas. Essa palavra-chave indica o contexto daquela pergunta. Então, isso é muito interessante para eles perceberem, até de uma forma assim, instrutiva mesmo, educativa, para que eles possam entender a importância de pensar perguntas que vão ajudar a trazer melhor à tona essa jornada do cliente, do nosso potencial cliente hoje, sem a solução. Né? Então, o foco aqui é a gente poder entender como que o cliente faz hoje sem a nossa startup, sem a solução do nosso negócio. E aí, entendendo essa jornada do cliente, se aprofundando sobre o problema, a gente vai poder ter mais elementos para poder mapear essa jornada e definir a proposta de valor da startup de uma maneira mais profunda, mais assertiva e, né, e com a finalidade, né, de poder fazer o fit, né, da solução com a demanda de mercado, que é isso que a gente busca na ideação, né? Fazer com que eles entendam profundamente o problema e a partir desse entendimento, desse movimento empático de ouvir o seu potencial cliente, ele possa definir uma proposta de valor que vai ser mais assertiva, que vai ser mais atrativa para esse perfil de cliente que ele quer atender. Então, vocês podem reparar nas perguntas, pode passar, Edu, por favor. Ele separou parte 1, parte 2, né, os jobs do cliente, e parte 2, as dores, e parte 3, os ganhos, né, os benefícios esperados. Bom, feito esse roteiro, pode passar. Então, feito aí as perguntas, a gente poderia, inclusive, não foi definido, a gente poderia, inclusive, definir um número maior de perguntas e ele ir refinando, né? Mas, bom, ele já tem um material bom para poder começar as entrevistas. E aí a gente fez um novo prompt nessa etapa de entrevistas, porque isso é um desafio muito grande. Eu não sei como que é isso, com certeza tem uma turma aí de ambiente de inovação, de incubadora, que trabalha com startups, mas aqui é sempre um desafio, principalmente imagina o perfil de um graduando, né, de engenharia, né, de um futuro engenheiro. Às vezes eles têm dificuldade de pensar em como que ele vai contatar as pessoas, né, como é que ele vai tirar, né, o bumbum da cadeira e ir para a rua e conversar com essas pessoas, onde que ele vai encontrar essas pessoas. Então a gente fez esse prompt, né? Onde que você sugere que eu encontre essas pessoas para entrevistar? Que é uma etapa que a gente nem trabalha exatamente na ideação, a gente tenta, né, nos apoios e trabalhando essa questão para auxiliar eles, mas aqui a IA pode ajudar bastante a gente nisso. Então a IA sugeriu a fila do micro-ondas, o lobby de espera,
grupo de mensageiro da empresa, né, para que as pessoas possam, para buscar essas pessoas que são potenciais clientes, que estão dentro dessa persona, né, que foi definido anteriormente. Ótimo, Edu, pode passar, por favor. E a gente acredita que com esse prompt, né, que eu acabei de falar, a gente auxilie, né, o empreendedor ele tenha mais facilidade de entender em qual contexto, onde que ele pode encontrar essas pessoas e facilitar nessa jornada dele, que muitas vezes é desafiante. Bom, beleza, interpretação das entrevistas. Bom, gente, aqui a gente já entra num ponto muito interessante, a gente queria muito trazer essa questão para vocês, a gente vai falar mais sobre isso ainda. Pode voltar lá, Edu. Que é justamente assim as entrevistas, né? Então, eu quero que vocês já leem diretamente no importante ali, né? Simulamos entrevistas, mas não traremos os resultados. É fundamental fazer entrevistas reais. Gente, a gente nunca, em hipótese alguma, a gente ia sugerir que vocês realizassem ou que vocês indicassem para um empreendedor realizar as entrevistas através da IA, que a IA simule isso. Eu acho que como uma forma de aprendizado para o empreendedor, pode ser válido. Como uma forma de apoiar a gente aqui na incubadora para poder criar esse material para vocês, pode ser válido. Agora, para você realmente validar o problema da sua startup, não é válido. A gente está criando um negócio, mas que são pessoas que estão resolvendo o problema de outras pessoas. E a gente precisa ouvir as pessoas que a gente quer atender. É fundamental. A gente aqui simulou sim, a gente utilizou IA para simular, a gente não foi a campo realmente fazer essas entrevistas, mas não é isso que a gente recomenda. Bom, porém, ainda assim, a equipe da startup foi a campo, realizou as entrevistas, o que eu sugiro para eles fazerem? Tem um grupo de WhatsApp da equipe, realizou a entrevista, assim que realizou a entrevista, manda um áudio com os destaques daquela entrevista. Né? Manda um resumo daquela entrevista, daqueles pontos importantes. Porque aqui, por exemplo, na ideação, a gente pede para ele realizar 20 entrevistas com cada perfil. Se ele vai ter potencial cliente beneficiário, ele vai ter que realizar 40 entrevistas, por exemplo. Então, são muitas entrevistas. E a entrega que a gente pede nesse caso é justamente para ele trazer o resumo dessas entrevistas. Então, é muita coisa. O resumo não é só para a gente entender se a validação está sendo bem feita, se está sendo válida para a etapa da startup, mas também justamente para poder apoiar os empreendedores para não terem que depender da memória deles em relação à entrevista, para poder acessar esse material e preencher o Canvas da proposta de valor. Então, uma coisa que a gente fez, um prompt que a gente inseriu, foi justamente subir os arquivos de áudio com os destaques das entrevistas para que a IA pudesse trazer um resumo, para que ela pudesse, por exemplo, mapear padrões, né, que é uma coisa que a gente utiliza muito no Canvas da proposta de valor. Poxa, de 20 entrevistas que eu realizei, quantas tarefas se repetiram? Quantas dores se repetiram, quantos ganhos se repetiram. Isso é super importante, porque a gente trabalha a priorização. Então, vocês podem ver que a IA, né, a gente pediu para ela organizar esse resumo, enfim, e demonstrar esse padrão, depois podemos entender o grau de urgência, de relevância para o nosso potencial cliente. E aí ela trouxe esse resumo, ela trouxe toda uma resposta mais completa, mas ela trouxe esse resumo chamando atenção para isso. Né? O job real não é pedir comida, é o abastecimento eficiente. Né? O cliente ele quer resolver o problema da fome com o mínimo de decisão e custo. Ele quer poder se alimentar bem, num custo baixo e sem ter que gastar muito tempo com isso, né? E aí, no caso, a taxa de entrega é uma dor que foi relevante nessa simulação que a IA fez, e a previsibilidade em relação à entrega, ao horário de entrega, né? Pode passar, Edu, por favor. E aí, com todo esse trabalho que a IA fez em relação à organização das entrevistas, a gente consegue criar um ranqueamento. Pode ser que esteja um pouco difícil de vocês lerem, mas depois, acessando o material, vocês vão poder acompanhar direitinho. Mas aí, o que eu fiz? A própria IA, como eu pedi para ela auxiliar a gente nessa etapa, ela definiu quais eram as falas, né? As percepções das entrevistas que foram repetidas. Quais foram os padrões que a gente encontrou? E nisso a gente utiliza esse ranqueamento aqui do perfil do cliente no Canvas da proposta de valor, justamente para poder deixar claro, poxa, das tarefas que o cliente precisa realizar hoje, quais foram as mais repetidas, quais foram as mais importantes, né? Das dores, quais foram as mais graves, as mais urgentes, né? E dos ganhos, quais foram os mais relevantes? Essa priorização para mim, a grande chave do Canvas da proposta de valor, que aí fica claro para a gente
para onde a gente deve direcionar a nossa proposta de valor. Pelo menos fica claro qual que é a demanda maior do cliente. Beleza, Edu? Pode passar, por favor. E aí a gente chega na proposta de valor em si. Então, né, é justamente o que o livro fala, né? O Osterwalder deixa claro essa questão de a gente só consegue construir o perfil do cliente, trazer a visão do cliente, conversando com o nosso cliente. Não tem outro caminho, né? Às vezes o empreendedor ele vem com uma experiência de mercado, ele já trabalha na área, ele já ouviu muitos clientes, isso é muito válido. Com certeza o conhecimento do empreendedor ele não é invalidado porque ele não conversou, não fez uma validação de problema correta, enfim, não é essa a questão. A questão o risco de tomada de decisão é muito maior se a gente parte somente daquilo que a gente acredita. Porque a gente acreditar não é o bastante. Quem vai comprar a nossa solução, a solução da startup, não é a gente, é o nosso cliente. Então, esse ponto de partida é fundamental. E aí, com a IA, a gente facilitou muito esse trabalho, pelo menos de organização. Ainda vai ter que levantar o bumbum da cadeira, ir a campo e conversar com essas pessoas, mas essa organização desse trabalho, esse entendimento também da ferramenta, ficou muito mais facilitado. E aí eu preenchi o perfil do cliente através dessa simulação dessa organização, e aí a gente construiu a proposta de valor, né, de um app de delivery programado, que trabalha com cardápio curado, né, eles fazem a curadoria, né, como o Edu explicou lá no início, e uma logística agrupada, que é justamente para poder deixar mais barato o frete ou o gratuito, que é justamente o ponto que a gente trabalhou ali no alívio de dores, né, taxa de entrega zero, sempre. Fim da taxa de serviço, fim da fadiga de tomada de decisão para escolher o prato, né? E de criadores de ganho, trabalhando um preço final menor, entrega pontual e fim da taxa de serviço. E aí é importante, né? Assim, a gente mapeou, a gente trabalhou justamente naqueles ganhos e naquelas dores que eram mais demandadas. Bom, é isso, pessoal. Agora a próxima etapa. Legal, volta um pouquinho. Deixa eu só, então, antes de eu continuar aqui, pessoal, como tinha uma pergunta aqui, só para mim não esquecer depois no final, né? Hope, turma, como conseguimos pedir ajuda a parceiros, fazer pesquisas de mercado e blindar uma ideia inovadora? Ajuda parceiro, pesquisa de mercado é pôr a cara na rua e encher o saco das outras pessoas. Literalmente isso brincando, né? Às vezes a gente tem um pessoal que chega aqui para empreender muito novo, sabe? Alunos nossos que nunca trabalharam. E eles falam assim, mas como que eu vou abordar uma outra empresa para pedir informação e fazer uma entrevista? Eu falo assim, olha, eu sou o João da Startup Coletivo, sabe? Eu tenho uma proposta. E é simples assim, sabe? E às vezes você faz 50, 100, sabe, abordagens para você conseguir ter 3, 4, 5 sucessos. Isso é sucesso, sabe? Você não precisa, às vezes, de milhares nem de centenas. Você precisa de algumas dezenas, às vezes, de respostas positivas. Então é isso, a gente tem que falar o tempo todo e tem que estar abordando o tempo todo. A questão da proteção da ideia é um assunto ultra polêmico, sabe? Não considerem nada do que eu estou falando aqui como verdade, é uma opinião pessoal, sabe, pessoal? É só isso. A gente tem dois modelos diferentes para trabalhar com proteção de ideia, de produto, o que seja, sabe? O modelo tradicional, que ele é muito simples, que as grandes empresas de tecnologia sempre utilizaram, que é proteger dentro da empresa de uma maneira absoluta antes de falar com qualquer outra pessoa. Sabe? Então eu tenho que ter absolutamente todos os conhecimentos, eu tenho que ter todas as ferramentas, a infraestrutura dentro da minha empresa, sabe? Profissionais que custam caro para fazer isso, sabe? Investimentos enormes para mim conseguir proteger. E quando está pronto, eu coloco no mercado, eu patenteio antes e depois levo para o mercado, sabe? Assim, sabe? Então isso é o modelo tradicional. Protege? Protege. Muitas vezes quase que perfeitamente, sabe? Assim, sabe? O que que é o gargalo disso aí? Precisa de um caminhão de dinheiro. Qual startup tem um caminhão de dinheiro? Sabe? Assim, sabe? É um negócio, sabe? Assim, sabe? Nenhuma. Eu não conheço uma startup que começou com um caminhão de dinheiro, sabe assim, sabe? Então, o caminho que as startups costumam Bora, abordar. Sidney, sabe o que eu fiquei pensando ontem? Nada a ver com o que você está fazendo aí? Ontem não, na reunião. Acho que escapou um áudiozinho aí. Então, as startups usam a abordagem completamente diferente. Por quê? Se eu não tenho dinheiro, eu tenho que usar o conhecimento das outras pessoas, infraestrutura de outras pessoas para mim conseguir evoluir.
sabe? E é por isso que a gente precisa falar com todo mundo do que a gente faz, sabe? Assim, a gente compartilha o que a gente quer fazer, como funciona, o que é, sabe? Você não compartilha o segredo, sabe? Você está trabalhando com uma solução de algoritmo, muito, ou uma técnica nova de química, um fármaco, alguma coisa, você não vai compartilhar o que é a molécula, o processo, o que é aquilo, mas a sua ideia, a proposta de valor, o que você quer resolver de problema, você precisa compartilhar com as outras pessoas, senão você não consegue evoluir. Sabe? Claro, a startup pode patentear? Pode. Você sabe, pode. Demora, tem todo o processo burocrático, alguns setores é imprescindível, indústria química, farmacêutica. Você patenteia primeiro, depois conversa, isso é fato. Sabe? Mas, por exemplo, na indústria eletroeletrônica e de software, a patente protege muito pouco. Sabe? Ela é discutível, sabe, quanto que você consegue de proteção até o tempo dela ser concedida. Então, o que eu recomendo é isso, sabe? Proteja o que é possível e compartilhe o que é necessário para você conseguir usar o conhecimento coletivo e recursos de parceiros de outras pessoas para conseguir viabilizar o seu negócio. Sabe? Se você guardar tudo para você e não falar com ninguém, muito provavelmente você vai morrer com a sua ideia. Ela não tem valor nenhum. A ideia por si, ela não vale nada, pessoal. O que vale é a execução da ideia. Você sabe, se eu não consigo executar, eu posso ter a melhor ideia do mundo, que infelizmente não vai ter negócio, não vai ter sucesso e não vai causar nota fiscal, não vai causar inovação. Entendeu? Então, como eu disse, pessoal, uma ideia polêmica, sabe assim, tem pessoas que vão exatamente na contramão, não fale com ninguém se não tiver um NDA, sabe, um termo de confidencialidade. Se eu for entrevistar 20 potenciais clientes em empresas jurídicas e pedir um NDA para cada um, eu vou gastar um ano só assinando isso com os jurídicos deles. Um ano, a minha ideia, às vezes, no ciclo de vida encurtado que os produtos têm hoje, ela não serve para mais nada, alguém já fez, alguém já desenvolveu outra coisa melhor. Então, eu prefiro correr risco e potencializar os recursos do que eu fechar, sabe, o negócio e não vou falar e acabar morrendo com a minha ideia protegida, mas sem chegar no mercado. Tranquilo? Depois, no final, se vocês quiserem bater um papo sobre isso, aprofundar alguma coisa, a gente pode, foge um pouquinho do escopo aqui, nossa, mas só para vocês terem uma ideia, que é uma pergunta que apareceu de duas pessoas ali. Vamos lá, evoluindo a nossa proposta aqui, sabe? A gente vai falar da ferramenta que é uma ferramenta importantíssima para abrir a porta com parceiros, para conseguir fazer entrevistas, para conseguir aprender com o mercado, sabe? Que é o seu pitch. Sabe? A startup vive no início, sabe, da qualidade do pitch dela, sabe assim? Por quê? Porque um pitch bom abre portas, um pitch ruim fecha portas. E você precisa de portas abertas para você conseguir validar seu problema, validar seu MVP, tudo que você vem e até eventualmente está fazendo suas vendas ali, né? Então, algumas dicas sobre pitch. O primeiro pitch que você faz sempre é muito ruim, mas é muito ruim. Não é questão dele ser mais ou menos, não, sabe? O fato é que vai começar uma porcaria, pessoal. Pitch é difícil de fazer, sabe? O tempo é limitado, tem que falar muita coisa, sabe? Assim, sabe? Então ninguém consegue fazer perfeito. Pede para mim, se eu falo 1h40 ali sobre um assunto, eu falo, sabe? Tipo, professor normalmente mede tempo de fala de 1h40 e 1h40, né? Que é o tempo da aula, sabe? Não tem problema nenhum, fala de qualquer coisa, fala a mesma coisa em 5 minutos. Eu vou errar, não vou passar a mensagem completa, sabe assim, sabe? E vai ser ineficiente a minha comunicação. Olha para vocês verem como que a constrição de tempo, sabe, é muito grave, sabe? Então precisa de treino, você precisa de apresentar muitas vezes. O pitch não é uma ferramenta que eu fiz o meu pitch está montado e aqui agora eu vou apresentar ele para os próximos 6 meses, um ano, não. Ele tem que estar em evolução constante. Quanto mais você apresenta, você consegue feedback das pessoas, delas terem entendido ou não, se elas estavam interessadas, desinteressadas, as perguntas que elas fizeram depois. Você vai incorporando isso no seu pitch para que ele fique cada vez melhor. A gente teve um caso que é interessante de um aluno nosso que em 2019, o Bruno, numa startup que depois foi incubada nossa, graduou a Auren, que ele concorreu no Prêmio Santander de Empreendedorismo Universitário. Mais de 3.000 startups do Brasil inteiro, sabe? E o prêmio era para o melhor pitch. Fato é esse, sabe? Quem apresentasse melhor ideia, proposta ali, ganhava o prêmio, né? E ele foi vencedor desse prêmio. Sabe? Poxa, nossa, que legal, né? O que ele fez para se preparar? Ele apresentou literalmente sempre 200 vezes o pitch dele, para grupos de pessoas que vocês não têm ideia de como eram diferentes. Sabe, a gente começou com um pitch bom, a gente terminou com um pitch fantástico, sabe assim, quando ele terminou esse processo. Então a startup, desde que ela começa a operar, começa a apresentar seu pitch, começa a falar com as pessoas, o amigo, você já faz a apresentação do pitch para ele, sabe? A avó está querendo saber o que você está fazendo, você apresenta o pitch, sabe? O potencial parceiro, o cliente, para validação, tudo isso, você sempre começa com o pitch e a partir disso você vai coletando esses feedbacks e vai evoluindo para que consiga, sabe, entender melhor, sabe? Como que você tem que se apresentar, abordar as pessoas para conseguir o resultado que você espera. Que pode ser um investimento, pode ser uma entrevista, pode ser uma venda, sabe? Mas o argumento inicial do pitch sempre é o mesmo.
Então, seja aquele cara chato que está no churrasco da família falando o que que você faz no negócio, sabe assim, não perca essas oportunidades, não faça só isso, tem que conversar com as pessoas, mas use isso aí como uma ferramenta também para você expandir o conhecimento sobre o seu negócio e o conhecimento dessas pessoas poderem ajudar você no desenvolvimento do seu negócio. Uma coisa que é fundamental é que esse argumento do pitch, problema-solução, costuma ser o argumento central, principalmente para vendas complexas depois, vendas B2B. Sabe, que você faz uma abordagem comercial, você usa exatamente ele. Se ele está refinado, é muito mais fácil de você abrir a porta e chamar o interesse das pessoas lá. Você está trabalhando em outros contextos de marketing digital, sabe, soluções B2C, varia um pouco, não é exatamente a mesma aplicação, mas ainda é muito bom você saber o que chama a atenção do seu potencial cliente e estar atento a isso para usar isso dentro da sua comunicação. Aprendizado, pessoal. O próximo pitch sempre tem que ser melhor do que o último que você fez. Sabe? Isso absorva o conhecimento e utilize ele. Como que a gente pode usar hoje, sabe, a IA para criar um pitch inicialmente? Se a gente já está criando esse prompt inteiro lá, sabe? Tá tudo lá, essas informações da coletivo, mercado, personas, entrevistas, está tudo consolidado, bonitinho. Eu entendo o que é na proposta de valor. Posso dar um comando simples para ele para pedir que ele vai criar algumas coisas personalizadas para mim, né? Foi o que a gente fez aqui. A gente colocou lá, consegue criar uma apresentação em VPT somente com análise de concorrentes, validação do problema e proposta de valor. A gente diminuiu, nem são itens que eu sugiro para o pitch serem só esses de jeito nenhum, somente só diminuiu para a gente não passar por muito conteúdo repetitivo aqui. Mas a gente teve como resultado isso aqui. Olha para vocês verem, ele já está usando a identidade visual da empresa, as cores, sabe, fez uma análise competitiva de concorrentes, como funciona, colocou eles nos enquadramentos bonitinhos, sabe, isso aqui é o resultado pronto que a IA entregou para a gente. É perfeito? Pode ser que não, sabe, assim, sabe, mas eu que, por exemplo, não sou um cara que sabe mexer muito, não sei mexer nada, né, no Photoshop, como o Renan que faz isso para a gente quando a gente precisa, sabe, assim, sabe, eu não conseguiria fazer isso aqui, sabe, de uma maneira rápida, sabe, assim, sabe, então eu gastaria um tempo enorme. Ah, não tá legal, preciso iterar isso aqui. Continua no prompt. Fala o que que você precisa mudar, o que que precisa evoluir, sabe o que que você quer que corrija, sabe? É importantíssimo isso. A gente não pode engolir e devolver, sabe, o que a IA entrega para a gente, sabe? A gente tem que ter uma avaliação crítica se é isso que eu estou buscando, se isso vai impactar meu cliente, se é assim que eu quero que isso seja apresentado, sabe? O segundo aqui, a validação do problema, ele resumiu os principais argumentos, sabe? Trouxe imagens, ilustrou, trouxe uma telinha do aplicativo ali para ilustrar isso, sabe? Uma outra imagem totalmente gerada pela IA naquele prompt simplesinho que vocês viram dentro do contexto que a gente estava trabalhando, sabe? Como eu disse, sabe? Eu não tenho condições nenhuma de criar isso aqui, sabe? Assim, eu posso ter acesso a uma ferramenta visual desse tipo, utilizando a IA, ajudando no processo criativo. E por último, a proposta de valor, resumida, de logística inteligente, a curadoria, a economia real, com um ícone bonitinho criado ali, colorido, na cor da identidade visual que a gente propôs para o negócio, sabe? Então, assim, como eu disse, se você quer um trabalho de IA, que a gente deu um comando e não sei se demorou um minuto, dois, três lá, saiu pronto, sabe? Eu, em algumas horas, eu não conseguiria criar essa imagem, isso aí, sabe? Um profissional que não é da área de design, sabe? Não trabalha com criação de material visual, sabe? Então, sabe, a gente entender como trabalhar, sabe, nessa maneira interativa, melhorando o processo, usando as informações que já estão lá para guiar o processo de criação, é um ganho de velocidade e de qualidade muito grande. Eu nunca poderia ter ícones personalizados na minha apresentação, porque eu não sei criar. A IA cria para mim e eu consigo incluir ele e eu consigo usar ele de uma maneira que eu deixo minha apresentação muito mais profissional, sabe? Então, esses pequenos ganchos podem trazer uma apresentação muito mais, que vai ser muito mais impactante no seu potencial cliente ou no stakeholder que você está querendo trabalhar. Para a gente fechar, pessoal, já está mais ou menos dentro do tempo que a gente tinha previsto aqui, só para a gente refletir um pouquinho, eu dou uma olhadinha, está chegando bastante coisa no chat, né? Dario Modei, não sei se vocês conhecem ele foi CTO da OpenAI durante o desenvolvimento do ChatGPT 1 e 2, sabe? Depois ele saiu, hoje ele é o CEO da Anthropic. Perguntaram para ele, em que ano veremos o primeiro unicórnio com apenas um funcionário? Ele não titubeou, respondeu 2026. Então, uma empresa que vale US$ 1 bilhão que tem apenas um funcionário, porque toda operação é feita por IA. Sabe? O Sam Altman da OpenAI falou que eles têm um grupo de chat lá, que os CEOs das grandes empresas de tecnologia ficam fazendo apostas de quando isso aqui vai acontecer. Sabe? Qual vai ser o ano que a gente vai ter a primeira startup de um funcionário só, sabe? Que vai ser um unicórnio, sabe? Não sei, pessoal, eu não acredito nisso aqui. Isso aqui eu acho que é o cara querendo vender as soluções de IA dele. Sabe? Eu acho que a gente ainda está distante. O caso registrado de uma startup de um funcionário que foi vendida pelo maior valor até hoje é US$ 50 milhões, um funcionário,
E foi em 2023, antes do boom da IA generativa, sabe? Então é um outlier, é um negócio meio maluco que aconteceu, mas o fato é que eu acho que a gente ainda está distante. Mas é fato que a IA aumenta a produtividade, a eficiência, sabe? E empodera o trabalho que a gente faz. Então a gente tem que estar atento desse contexto em todos os processos que a gente precisa fazer em termos de gestão. Mas a gente não pode perder a perspectiva ainda que o papel da IA não é excluir as pessoas do processo, sabe? O papel dela ainda é otimizar o people, que é a gente aqui, sabe assim? Então a gente ainda precisa dos seres humanos para fazer negócio, para conversar, para validar, sabe? Para interagir, sabe? Muitas vendas são muito mais relacionais do que vendas técnicas, sabe? Então são as pessoas relacionando com as outras. A IA pode fazer isso? Pode. Questões éticas discutíveis aí, sabe? Assim, sabe? Mas ela pode, sabe? Mas ainda não faz efetivamente hoje de um nível 100% de ponta a ponta, né? Então vamos sempre pensar nisso, sabe? Que a IA nos empodera, melhora a qualidade do trabalho nosso, melhora a eficiência do nosso trabalho, mas ela ainda é uma ferramenta hoje que precisa de profissionais capacitados, que aprendem, que utilizam essa ferramenta de uma maneira, sabe, eficiente para ter o resultado que espera e valida depois o que é feito por ela, sabe? Ainda não dá para você colocar decisões de negócio 100% para uma IA fazer, não importa quão específica ela seja, ainda é muito arriscado. Aqui no Natel a gente faz muitas pesquisas na área de telecom, né? Os pesquisadores hoje já discutem o controle do núcleo da rede de telecomunicações, sabe assim, de tudo que acontece lá dentro dessas operadoras de telecom ser feito por IA. Mas eles ainda dizem que está longe de ser fato, sabe? Eles discutem, estão pesquisando, mas ninguém tem coragem de entregar o controle da rede telecom lá com dezenas de milhões de usuários para uma IA fazer de maneira automática, sabe? Então vamos pensar que as pessoas ainda estão na frente desse processo. Legal, obrigado a vocês e estamos à disposição para as perguntas, podendo dar uma olhadinha no chat aqui também, já que eu vi que chegou bastante coisa. Que bacana, Eduardo. Obrigada aí pelas contribuições, Eduardo, Renan, André. Foi muito bacana, uma aula mesmo. Vou ter que ver novamente, eu também, porque foi muita informação. Acho válido ali o pessoal que perguntou se a gravação ou se a apresentação vai estar disponível, né? Porque a gente pode seguir aqui a sequência. Já pensei no meu próprio negócio. Eu vi ali alguém perguntando sobre serviço, né? E eu acho que é super válido. Pessoal, agora a gente está aqui com mais de 70 pessoas, 11h26. Vamos começar aqui a fazer algumas perguntas, mais uns 10, 15 minutos, né, Luciano? Quem quiser levantar a Isso. mão para falar, fica à vontade. Quem quiser falar pelo chat também. Eduardo, acho que tem bastante Enquanto conversa ali no chat, né? O... o Eduardo foi respondendo bastante coisa no chat, eu tenho uma pergunta e não é bem uma pergunta, é uma colocação, mas queria ouvir o comentário de vocês enquanto o pessoal vai escrevendo aí. Obrigado, Eduardo, Renan, André, foi excelente a apresentação. A gente segurou uma audiência grande aqui por um bom tempo, né? E você que é professor, né? Nenhum aluno saiu antes do final da aula, né? Então, essa é a taxa de sucesso da aula. Eu gostaria de comentar que, assim como vocês fizeram lá no curso de parques, né? Eu acho muito interessante a maneira, e hoje aqui, acho muito interessante a maneira como vocês casam materiais de referência, né, do mundo real para utilizar e treinar e contextualizar a IA, né? Então, ou seja, quando você foi falar sobre parques tecnológicos, vocês trouxeram estudos da IASP, né, que é a Associação Internacional de Parques Tecnológicos, alguns estudos da Amprotec, e carregaram isso lá no chat, né? E como na pasta do projeto, como materiais de referência, e a partir disso vocês foram construindo. Da mesma forma, né? Vocês fizeram isso hoje, carregando ali os guias de entrevista, né? Do Osterwald ali, né? Do Business Model Generation, carregando outras referências, né? Esse para vocês é a melhor forma de utilizar a IA ou para desenvolver, para validar qualquer coisa? Como vocês recomendam assim, a construção desse início desse arcabouço ali de inteligência e contexto a partir do qual vocês vão desenvolvendo, né, a IA, o que vocês estão desenvolvendo?
A IA generativa, ela alucina ainda muito, né? Sabe, ela, tem hora que ela faz coisas que a gente fala, meu Deus, né? Durante, eu acho que não lembro se foi o Renan que citou, que a gente fez o TEDx Inatel esse ano, né? E durante o processo inicial, foi, pô, vamos ver o que o ChatGPT vai trazer para mim aqui em termos de sugerir palestrantes para o TEDx Inatel, né? Eu dei o contexto, temática do evento, chegou para mim que eu deveria convidar o Jô Soares, Foi mesmo. Silvio Santos, sabe assim, sabe? O Bolsonaro e o Lula, vocês imaginam, sabe, que ia ser divertido esse TEDx, né? Assim, sabe? É isso, assim, às Uma vezes mesa espírita. você sabe, é um negócio maluco, sabe? Então, ele erra, sabe? Assim, isso é fato, sabe? A maneira que a gente consegue diminuir a alucinação é trabalhar com mais direcionamento e mais contexto, né? Isso diminui bastante, sabe? É uma maneira que você elimina quase isso é se você está trabalhando com notebooks que têm bases, com bases fechadas, né? Notebook LM, por exemplo, do Google. Se eu quero trabalhar com contextos que não vai fugir do texto referência que eu estou dando ali, a gente coloca todas lá as referências e pede para ele trabalhar só com aquilo. Então ajuda muito, hein? O nível de alucinação cai absurdamente. Só que para trabalhar com esse tipo de trabalho aqui, eu ainda acho que é mais rico para a gente usar a generativa, mesmo que ela viaje um pouco na maionese às vezes. E o que a gente usa? A gente usa esses contextos, esses materiais para diminuir um pouco a margem de erro dela, sabe? Então essa é a lógica, sabe que a gente faz isso, sabe? Assim, sabe que a gente acha que fica mais assertivo. Vamos dizer que a gente está fazendo um pouquinho de curadoria do conteúdo que ela vai considerar para ela retornar as respostas que a gente espera ali, sabe? Resolve 100%? Não, sabe assim, às vezes ainda erra, sabe assim, sabe? Mas a gente acha que tem resultados mais relevantes e mais profundos também, às vezes, dentro da temática que a gente está trabalhando ali, sabe? Dando esse pequeno direcionamento. A gente não sabe como funciona por trás, né, pessoal? A gente até chegou a falar um pouquinho lá também na Viçosa, né? Que assim, a base de dados que é usada para treinar essas IAs é uma caixa preta. Absolutamente ninguém sabe o que vai lá, a não ser as empresas, sabe? Então, sim. E aí, né? O que eu estou usando para dar as respostas para gente? Quando eu passo algumas premissas, eu influencio um pouquinho o que ele vai responder para gente lá, sabe assim? Aí eu fico mais direcionado para onde eu quero ir, sabe? Mas é esse contexto, sabe? Se eu por trás mesmo a gente não sabe, mas a gente tem resultados melhores quando a gente testa aqui dessa maneira. Show, obrigada, Eduardo. Eu também queria fazer uma pergunta, viu? É, Na verdade, é uma coisa que eu trago, assim, aproveitando que você é professor também da academia, queria entender o que você acha aqui da posição nossa brasileira, das empresas brasileiras, nessa questão de criar novas empresas, de criação através da IA, de conseguir fazer a aprendizagem de máquinas, se você acha que a gente está bem colocado ou mal colocado nesse mercado aí internacional ou não. Ah, assim, é uma perspectiva bem pessoal também, sabe? Mas em termos de IA generativa, a gente está completamente atrás, a gente não tem nada que é nosso, né? Sabe? A gente treina alguns modelos externos com dados locais, isso acontece, sabe? Assim, sabe? É possível fazer, mas a gente não tem, sabe? Agora, algumas áreas específicas, a gente tem coisas acontecendo, sabe? Assim, mas o fato é que a gente, nessa corrida de IA, a gente está indo atrás, sabe? Assim, Eu acho que é uma nós. pergunta lógica, né, que eu estou te fazendo, mas é que foi uma coisa que eu levantei lá no meu departamento. Eu estudei na UFSC e fizeram um seminário sobre IA e trouxeram uma pessoa da Inglaterra para falar como é que ela estava ensinando a IA. Falei, gente, mas vocês tinham que estar antes. A gente devia estar fazendo isso, né? Parece que a gente, nós pesquisadores ainda, eu me coloco junto, a gente está igual quem está recebendo a IA, né? Quem está o usuário, praticamente aqui do Brasil. Então, por isso que eu O levantei fato, a bolinha aqui. e imagina as preocupações de longo prazo, né? Porque esses dados, eles são majoritariamente, eles são dados americanos, em língua inglesa, tudo, sabe? Uma cultura completamente diferente da nossa, sabe? Assim, sabe? E eles vão influenciar a gente como sociedade no longo prazo, né? Assim, a gente vai perder a nossa essência, sabe? Começa, né? Gerar É, e é, desdobramento, e a começar a guiar, sabe? A maneira como a gente trabalha no dia a dia, o que que a gente age. Será que vai acabar a nossa cultura? Porque a gente vai começar a não, absorver, sabe? Tudo que passa pra e eu gente que vem de comecei a fora. pensar de outra forma até, Eduardo. E quem é que está pegando a nossa cultura? Quem é que está coletando esses dados? Para onde está indo essa minha informação do Brasil? Né? Que é totalmente aberto. Então, se eles não vão influenciar na cultura no futuro, mas a gente não sabe da nossa própria cultura e eles sabem. Eles vão saber qual que é a nossa performance.
Então, Ô, toca de Evelyn, eu levantar até a queria conversa. acrescentar também, aproveitando, acho que é uma questão, acho muito legal que você colocou, é justamente assim, né? É mais uma vez a gente está chegando atrás, que nem o Edu falou, né? A gente está chegando atrasado e as soluções que a gente está utilizando de IA não são nenhuma nossa, né? Não é nenhuma nacional. E eu até aproveito para trazer uma pergunta, um comentário do Pedro Paulo Lacerda Salles, né? Ele falou assim, em alguns eventos que tem participado, Startup Summit, Innovation Week, vejo muita startup entregando solução baseada e dependente de várias outras. Está surgindo um monte de trivago de IA. Eu acho que entra nesse papo aqui que a gente está tendo. Eu tenho percebido algumas coisas também por aqui. E é muito diferente disso que eles estão comentando, assim, de você desenvolver uma solução tecnológica que utiliza IA ou que você vai construir coisas, né, com aprendizado de máquina e tudo mais. Agora tem gente criando empresa com prompt. E realmente eu acho meio bizarro, assim, sabe? Eu confesso que eu acho um pouco bizarro, assim, a pessoa ela acha que a IA ela vai criar uma empresa ali dentro da IA, enfim, que ela vai se basear a solução em cima de uma plataforma que não é sua, e isso é preocupante. Na minha visão, é mais ou menos como um empreendedor de YouTube. Ou influencer de Instagram, né? Você tem o seu negócio, você é empreendedor, mas você, de certa maneira, você tem um patrão. Se a plataforma cair amanhã, você não tem o seu ganha-pão, o seu negócio. Então, realmente, assim, eu vejo que tem muita gente querendo surfar a onda da IA, mas com soluções que não são verdadeiramente tecnológicas, proprietárias, e eu acho que são caminhos diferentes, e é legal a gente saber separar o joio do trigo para entender realmente quais são as startups que têm potencial de virar grandes indústrias de tecnologia nacional. André, dando Pessoal, um exemplo, Pessoal, sabe, exatamente disso, sabe, ontem eu recebi uma startup aqui que está começando nosso programa de ideação, que já trouxe um protótipo, né, que eles sempre trazem, né, que sempre começam pela solução, não pelo problema que a gente está tratando aqui, e ele trouxe uma análise ultra complexa, sabe, para questões de arquitetura e construtora, sabe. Eu falei, poxa, legal, o que você está usando para fazer essa análise usando AI? Ele falou, eu estou usando uma API conectando o Gemini. Eu falei, pô, você sabe que se o Gemini mudar uma vírgula lá, sabe, muda totalmente sua entrega de valor para o cliente, pode funcionar melhor, pior, você não tem consistência. Como é que você vai trabalhar com isso? Para prototipar, para testar, é ótimo. Agora, para um desenvolvimento de longo prazo do negócio, é horrível, sabe? Assim, mudou o algoritmo deles lá, muda tudo seu. Sabe? Como que você vai falar para o cliente, não, tá diferente agora, piorou. Como é que você explica isso para o cliente? Sabe? Eu fazia um negócio bom, agora tá ficando ruim, sabe? Aí você vai falar, não, a culpa é do Google, sabe? Não tem isso, sabe? Então, para testar é ótimo, mas para construção de um negócio saudável, que vai crescer, que vai receber investimento, você criar as próprias soluções é o caminho correto. show. pessoal, eu Quem vou quiser trazer uma. comentar, desculpa, Renan, só dar um aviso. Quem quiser comentar, levanta a Tranquilo. mão e participar da conversa, tá? Vocês podem falar também, não precisa ser só pelo chat. Pode falar, Renan, Boa. desculpa. Não, só quero trazer um adendo aí, uma visão um pouco mais que a gente está falando que estão ficando para trás, eu concordo nisso, mas eu tenho um otimismo com cases de uma empresa que até assim, eu interagi muito com ela, né, nos anos aí que eu trabalhava aqui, né, com as estratégias de marketing digital do Inatel, que é a RD Station. Então, a RD Station, ela olhou o que estava sendo feito lá fora e trouxe para cá e se transformou num grande case nacional. Então, assim, eu vejo que realmente a gente está ficando para trás, mas eu acho que a gente ainda não está perdendo a corrida da IA. Eu acho que pode ter gargalos que a gente pode acessar, por exemplo. A gente tem uma startup, eu não sei se a solução é boa, mas eu sei que eles investem muito em anúncio, porque eu sou muito impactado, que é a Adapta, né? Que ela usa várias soluções e eu vejo que ela tem feito assim eventos gigantes de inteligência artificial. Então eu acho assim que o nosso jeito brasileiro de ser, de buscar muitas vezes soluções, eu acho que a gente ainda vai ter surpresas boas nesse mercado com esses exemplos assim, às vezes adaptar alguma solução que já está lá fora para a nossa realidade local, como foi o caso da RD Station, né? Já tinha a HubSpot, que é o software, o RD é o software de gerenciamento de e-mails, né? De interação com leads e tudo mais, eles têm também CRM, mas na parte da IA a gente tem o exemplo da Adapta, que ela sim agrega várias soluções, mas
ela trouxe um serviço diferente, né? Que pelo que eu sei, ele barateia o serviço. Você paga só ela e assim agrega todas as outras, mas busca um jeito diferente de prestar o serviço, né? Então eu acho que a gente ainda vai ter, existe um mercado para isso que vai, eu acho que ainda vai ser explorado assim, que o cenário é promissor. A própria RD Station, né, para geração de conteúdo de marketing, ele já tem ali dentro da plataforma deles, você consegue carregar uma Compartilhar. série de documentos da empresa, uma série de coisas da empresa e aí fazer a geração de conteúdo. Inclusive, eles estão avançando forte, né, em bots de atendimento para WhatsApp, Sim, e com base, né, com todo o conteúdo gerado com base na biblioteca que você subiu, né? É uma É uma solução exato. importante dentro de IA, né, feita aqui no Brasil, né? A Tem a RD foi Blip comprada também, pela que TOTUS, né? foi Uhum. comprado pela TOTVS, exato. Mas Tem a Blip essas também, que é soluções parceira deles, nichadas, né? sabe? Essas soluções nichadas tem muito aqui. Assim, o que a gente não Sim, tem verdade, são as coisas que fazem a infraestrutura, sabe? Necessário para ela funcionar, né? verdade. As pesquisas grandes que estão sendo investidas centenas de bilhões aí não chegam, sabe, aqui no Brasil, mas aí os resultados dessa pesquisa que habilitam criar soluções nichadas, segmentadas, tem bastante coisa acontecendo, sabe? E é ótimo isso, né? É, Sabe que pelo menos a gente está sim, controlando parte da entrega de valor. Você imagina se a RD usasse o Gemini para fazer isso aí, é que eu falei, isso aí não é um negócio de longo prazo, sustentável, que faz sentido para o negócio, mas eles terem a deles que é mais nichada e trabalha com uma entrega de valor específica, sabe? Isso acontece bastante. Isso é o caminho que a gente tem percorrido aqui no Brasil. Gente, a conversa está muito boa, mas é 11h40. Eu queria ver se tem mais perguntas ali no chat ou se alguém gostaria de falar. E, posteriormente, pedir para abrirem a câmera para a gente fazer aquele print que a gente sempre faz aqui de todo mundo, né? Sorrindo, preparado, e vai ficar bem bacana. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Não? Luciano, tem alguém no chat? O Eduardo? Eu não Não, não. percebi. Eu acho que já foram respondendo. Eu vi ali o André Sim, já eu acho que sim. Acho que respondendo, o todas as Eduardo também. perguntas. Vamos, Não sei vamos abrir a... se o Eduardo, o André e o Renan gostariam de fazer alguma última colocação, deixar alguma última mensagem aí para a gente, para quem assistiu o evento. Sim, só agradecer de novo pela oportunidade, pessoal. Foi fantástico aqui compartilhar um pouquinho com vocês, sabe, do que a gente tem aprendido, como a gente falou, né? Não tem boas práticas ainda, não tem processos prontos que você fala no mercado, "Ah, é assim que faz, não tem outro jeito", não. Ainda é um processo iterativo de aprendizado, de testar, de ver como funciona, de como eu tiro o melhor benefício, né? E para a gente foi valioso até para a gente aprofundar em algumas coisas que a gente estava querendo testar há algum tempo, sabe? Então a gente deve, algumas descobertas que a gente fez aqui, a gente deve estar trazendo para a nossa plataforma do HubFit, do que a gente deve estar lançando no começo do ano que vem, já integrando lá dentro, só falar, opa, a gente pode trazer isso aqui, sabe, faz sentido, vamos colocar lá, né? E é essa mentalidade de aprendizado, de melhoria, sabe, de estar validando com o cliente, de usar a IA como uma ferramenta, realmente é o que a gente queria passar para vocês. Foi um grande prazer. Te agradeço novamente pelo convite do Protec do Sebrae por estar aqui. Obrigada, Eduardo, André e Renan, pela oportunidade de vocês, né? A disponibilidade de vocês estarem aqui conosco essa manhã. Acho que foi uma aula show mesmo. Pessoal, vamos abrir a câmera, quem puder, porque a gente gosta, né? Não sei se vocês viram, o Luciano, ele posta depois no site da Amprotec que teve o webinar, né, Luciano? Eu vi fotinho do nosso print no passado. Sim, sim. A gente utiliza tudo Aí tá. aí, né, para comunicar o que a gente está fazendo. E todo mundo abriu já. Queria agradecer o Eduardo, o André, o Renan. Foi muito legal ter como vocês que são uma incubadora de referência aí no Brasil, né, entender como vocês estão utilizando a IA para apoiar os negócios. Acho que foi rico para todo mundo aí que tanto de ambiente de inovação quanto para empreendedores, né? Acho que todo mundo pôde aprender um pouco desse processo e de como aprimorar aí seus negócios, suas estratégias utilizando a IA. Obrigado. Pessoal, eu estou Obrigado. fazendo print, tá? São 3 páginas de print, gente. Tem bastante gente aqui. Espera eu sorrir e posar. Peraí. Tem alguma IA para fazer um Photoshop em tempo real aí, né? Mas é. Deixa eu só terminar as páginas, gente. Vocês estão ouvindo o chorinho?
A Lívia está aqui.